Então, gente, é pedido de amigos, eu vou fazer a trend de coisas que eu já perdoei de um dos meus ex. E assim, pra superar as coisas que eu perdoei, tem que se esforçar muito. Vamos lá. Tá, vamos começar pelas coisas mais simples. Como, por exemplo, quando eu ia jantar com as minhas amigas, eu voltava pra casa de carro. E aí, se eu demorava, tipo, mais que 5 minutos, ele dizia que eu tava dando voltinha na cidade, querendo me aparecer pras pessoas e querendo fazer elas pensarem que eu tava solteira. Eu também não podia posar nas minhas amigas, porque algum homem podia aparecer lá, ou a gente podia sair no meio da noite pra fazer alguma coisa. E eu também tinha hora pra estar em casa. Eu tinha que estar até meia-noite em casa, depois eu não podia. Eu sou atriz e aí um dia eu fui pra universidade pra ensaiar com os meus colegas e ele também veio pra universidade, mas ele ia ficar com os amigos dele. Aí ele me deixou ali na sala que eu ia ensaiar, um colega meu já tinha chegado. E aí, depois quando a gente foi embora, ele tava super estranho. Eu perguntei por que ele tava assim e ele disse que eu estava transando com o meu colega, que ele ouviu barulhos de sexo. Só que ninguém transou, obviamente. E ele não foi com os amigos dele, ele ficou ali do lado da porta. Só que, enfim, vocês vão entender como funciona a mente dele daqui a pouco, porque obviamente eu nunca fiz isso. Eu peguei e liguei pro meu colega depois, ele tava jantando com a namorada. Eu falei assim, meu, a gente transou hoje? E ele ficou tipo, Bárbara, o que tá acontecendo? Eu falei, não, porque o meu namorado não acredita em mim. Talvez em ti ele acredite, porque ele tá achando que a gente transou no horário do ensaio. E só vai piorar, tá, galera? Uma vez eu terminei com ele e eu tinha ido ao teatro assistir uma peça. Aí depois que acabou o espetáculo, eu fiquei na frente do teatro porque eu tava chamando um Uber pra me buscar. E aí me chega o seguinte SMS: tá esperando quem? Pra onde tu vai? Gente, ele me seguiu. Ele me seguiu até o teatro e esperou o espetáculo acabar. E detalhe, eu tava indo pra casa, cara. Eu tava indo pra casa. Outra vez eu terminei com ele e aí eu viajei pra cidade dos meus pais. E ele ficou na cidade onde a gente fazia faculdade. E aí eu comecei a receber muitas mensagens dele, brabo, sabendo tudo o que eu tava fazendo, com quem eu tava, onde eu tava indo, e eu não entendia como ele tava sabendo disso. Aí, depois do final de semana, eu cheguei na nossa cidade, onde a gente fazia a faculdade, e aí ele queria voltar ao relacionamento. Ele acabou me convencendo de voltar ao relacionamento, mas aí eu quis saber como ele tinha descoberto tudo aquilo. Aí ele disse que tinha baixado um programa no computador dele que ele podia ter acesso ao meu WhatsApp web pelo menos uma vez quando ele baixava esse programa. Ou seja, ele sabia onde eu tava pelas mensagens que eu mandava pras minhas amigas, tipo, amiga, tô passando aí, amiga, vamos chegar em tal lugar. Ok, aí eu terminei com ele de novo, fui pra minha cidade e aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando eu voltei pra nossa cidade, onde a gente fazia faculdade, ele me contou que ele posou o final de semana inteiro no meu apartamento. Ele invadiu meu apartamento, posou enquanto a minha colega do apartamento estava lá e ficou o final de semana inteiro dormindo no meu quarto e mexendo no meu computador, sabendo tudo que eu fazia. É muito difícil alguém superar as minhas histórias disso. E é por isso que eu sou traumatizada hoje. O namorado da minha amiga deu em cima de mim. Ei, fica aí que tem história nova. Logo quando eles começaram a namorar, eu e a minha melhor amiga já éramos amigas há muito tempo. A gente era, tipo, praticamente irmãs, sabe? Eles pareciam estar muito apaixonados, tanto ela por ele quanto ele por ela. Realmente era um relacionamento que dava gosto de ver. Passou uns dias que ela tinha apresentado ele pra gente, né? Eu digo pra gente, o nosso grupo de amigos. Ele começou a seguir todo mundo no Instagram, inclusive eu. Eu sei que hoje em dia tem muita gente que é super contra, né? Namorado de amiga, seguir a outra no Instagram e tal. Mas a gente não via, tipo, nada, pra gente era super normal a gente seguir os namorados dos nossos amigos e tal, namoradas, porque a gente era todo mundo muito amigo. E normalmente, quando um dos nossos amigos ali que faziam parte do nosso grupo apareciam namorando, logo o namorado dessa pessoa virava muito nosso amigo também. Então, tipo, pra gente era muito normal. Enfim, achei super normal, comecei a seguir ele de volta e até aí tudo bem. Certo dia nós marcamos de ir para o cinema, todo mundo junto, e nós fomos. Na hora de voltar, eu voltei de carona com ele, né? E, no caso, veio no carro ele, a minha amiga, né, a namorada dele, e mais um amigo nosso. Só que assim, se fosse levar em consideração todo o percurso, eu era a pessoa que mais morava perto da casa dele. Então, nesse dia, ele deixou todo mundo pelo caminho, inclusive a minha amiga, porque nesse dia ela não ia dormir com ele. E, por último, ele me deixou. Só que assim, quando a gente estava indo pra casa, foi uma conversa super tranquila. A gente falou muito sobre o filme e tal, não teve nada, absolutamente nada demais. Aí, beleza, ele me deixou em casa, né, tudo tranquilo. Depois que eu cheguei em casa, tipo, passou uns 30 minutos mais ou menos que ele tinha me deixado, do nada começou a chegar notificação pra mim no Instagram. E era a notificação da conta dele. Tipo, ele simplesmente tinha curtido todas as minhas fotos e vídeos no meu Instagram. Na hora que eu vi aquilo, eu realmente achei um pouquinho estranho, sabe? Mas eu não falei nada, não comentei nada com ele, nem com ela. Fiquei, tipo assim, na minha. Aí depois disso, gente, não demorou muito pra ele começar a curtir meus stories, a responder meus stories, a mandar aquelas carinhas de apaixonado, coraçãozinho, dizer bom dia, linda, bom dia isso, bom dia aquilo. Gente, quando ele começou com essas atitudes, tá? Pra mim é normal seguir o namorado amigo.
Mas esse tipo de coisa já não era normal, não. E aí, quando a gente saía todo mundo junto, né? Tipo, eu, ela, ele, os nossos amigos e tal, eu comecei a perceber também muitos olhares dele pra mim. E aquilo começou a me incomodar mais ainda. Eu falei, não, eu já tô entendendo, já tô sacando o que que ele quer. Mas ao mesmo tempo eu ficava, tipo, eu tenho que contar pra ela, mas o que que eu vou contar pra ela? Ah, ele tá me olhando. Ah, ele respondeu os meus stories. Sei lá, eu ficava tipo, eu preciso ter alguma coisa concreta pra falar pra ela. Só que com isso eu comecei a me afastar deles, eu comecei a evitar sair. Eu tipo, tirei ele do meu Instagram. Eu não respondia mais nada, eu não saía, tudo eu fui me afastando. Bom, óbvio que eles perceberam que eu estava me afastando deles, né? E por diversas vezes a minha amiga me perguntava e tal o que estava acontecendo, e eu falava que não, que eu só tava muito ocupada, que eu tava trabalhando, estudando, enfim, que não tinha tempo mesmo pra estar na rua. Minha amiga, tipo, entendia. Às vezes ela vinha pra minha casa, às vezes eu ia pra casa dela e eu ficava mais tempo com ela e evitava sair quando era todo mundo junto. Até que um belo dia, depois que já fazia, sei lá, umas 3 semanas que eu nem sequer via ele me mandou uma mensagem dizendo que precisava conversar comigo urgente, que era um assunto muito sério e tal, e ele precisava conversar. Mas tinha que ser pessoalmente, perguntou se podia ir na minha casa. Eu fiquei meio assim, mas eu falei, bom, eu vou deixar ele vir aqui, porque aqui tá minha mãe, tá meu pai, tá meus irmãos, então ele vai poder fazer nada. E eu vou aproveitar pra esclarecer de uma vez por todas que eu não estou gostando nem um pouco da atitude dele. Aí tá, nós marcamos e ele foi na minha casa. Quando ele chegou na minha casa, ele simplesmente vomitou em cima de mim, que ele tava afim de mim, que eu era muito bonita, que ele queria ficar comigo, que se eu quisesse ele deixava a minha amiga pra ficar comigo. E a gente falou só desse nível pra baixo. Eu fiquei, tipo, totalmente assustada com aquilo, sabe? E eu falei pra ele, ah, meu filho, você está muito enganada. Partiu contar pra minha amiga. Aí ele ficou desesperado, né, quando eu disse que não e que eu ia contar pra minha amiga. Ele falou: "Não, não precisa contar pra ela e tal, a gente pode se resolver, só nós dois, não sei o quê". Aí ele falou assim: "A gente pode fazer isso aqui dar certo". E tal. Eu falei: "Dar certo o quê, garoto? Para com a tua loucura que eu não quero nada contigo, tá ficando louco". Aí ele falou assim pra mim: "Deixa de ser cínica, porque eu vi que tu tá afim de mim, porque eu vi o jeito que tu fica me olhando, não sei o que". Eu falei: "Pronto, o menino ficou doido de vez". Aí a gente ficou discutindo lá, porque ele ficou dizendo que eu dava confiança pra ele, que eu tava assim olhando pra ele, que eu queria ficar com ele, não sei o quê. E eu já cansada de bater boca com ele, dizer que eu não queria nada, porque falei pra ele, ok, tá certo. Desculpa se eu tive alguma atitude que fez você entender que eu estava afim de você ou coisa do tipo, mas a realidade é que eu não estou afim de você. Eu não quero ter nada com você. Desculpe se eu tive alguma atitude que deu a entender que eu queria, mas a verdade é que eu não quero. Óbvio que ele ficou com raiva, né? Porque ele não aguentou ser rejeitado, que ele começou a me xingar e me ofender de todos os nomes que vocês podem imaginar. Aí, depois que a gente acabou de discutir, eu expulsei ele da minha casa e tal. Eu fiquei um tempão nervosa, chorando e tal. Aí eu pensei, bom, agora eu vou contar pra minha amiga. Agora eu vou contar pra ela. E aí eu liguei pra ela, gente. Eu liguei tanto que ela não me atendeu o telefone de jeito nenhum. Eu falei, bom, vou bater lá na casa dela, né, pra poder contar tudo. Só que quando eu cheguei lá, né, pra minha surpresa, o queridíssimo já tinha ido primeiro na minha frente falar com ela e tinha simplesmente pintado a minha caveira pra ela. Falou que eu tava dando em cima dele, que eu tentei beijar ele, que eu tentei ficar com ele, que eu pedi pra ele deixar ela pra ficar comigo, que eu tinha tentado beijar ele. Falou que ele marcou um encontro comigo lá na minha casa, que era pra conversar comigo, pra tentar dar um basta em tudo isso e que eu não tinha aceitado, que eu tinha tentado beijar ele. Gente, ele simplesmente pintou a minha caveira pra minha amiga. Ele simplesmente virou toda a história a favor dele e me deixou como se eu fosse a vilã de tudo. E aí eu peguei e falei pra ela que não, que era mentira, que era ele que tava dando em cima de mim, que era ele que tinha tentado ficar comigo. Mostrei todos os prints que eu bati de tudo que ele fez no meu Instagram, de ter curtido as fotos, de todas as respostas que ele tinha dado, quando ele me chamava de linda, disso e de aquilo. E ela simplesmente virou pra mim e falou assim, você pode ir embora, você pode dar uma licença pra mim, que preciso conversar com ele. Aí eu peguei e falei assim, beleza, né? Pensei na minha cabeça, agora ela vai dar um pé na bunda nele, porque ela vai acreditar em mim. Mas, pra minha surpresa e decepção, não foi o que aconteceu. A partir desse dia, ela simplesmente parou de responder as minhas mensagens, me tirou de todas as redes sociais, me bloqueou de tudo, não atendia minhas ligações, não respondia minhas mensagens. Quando eu ia na casa dela, ela pedia pra dizer que ela não estava em casa, mas eu sabia que ela estava em casa porque eu era amiga dela há muito tempo, então eu conhecia todos os horários dela, então eu sabia que ela estava assim em casa e que a realidade era que ela estava me evitando. Então eu entendi que ela preferiu acreditar e ficar com ele do que acreditar em mim. Por fim, eu parei de insistir, né? Eu parei de correr atrás. Se ela não quer fazer parte da minha vida, eu também não quero. E hoje já fazem 3 anos que a nossa amizade foi pro fundo do poço por causa de um homem. E sim, ela ainda está com ele até hoje. Enfim, essa é a minha história. E foi isso.